Oi pessoal, então a gente vai continuar falando sobre mol. Definimos mol no vídeo anterior, falamos sobre a constante de Avogadro, que é um número de 6,02 vezes 10 a 23 espécies, né? E foi dado um nome para esse número que é mol, né? Assim como dúzia é o nome que se dá para 12 coisas, mol é o nome que se dá para 6,0221 vezes 10 a 23 coisas. E aí, a gente falou sobre um mol de átomos equivale a esse número de átomos, um mol de moléculas equivale a esse número de moléculas, um mol de íons equivale a esse número de mols de íons. O que eu queria falar para vocês agora é o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, o átomo de sódio, que é o Na, a massa de um átomo dele é de 23 unidades de massa atômica. Se passarmos essas 23 unidades de massa atômica para gramas, a gente vai obter esse valor. É um valor que não dá para medir, né? Não é possível medir essa massa nas balanças que a gente usa, né? No entanto, se a gente pegar um mol de átomos, ou seja, 6,0221 vezes 10 a 23 átomos de sódio, a gente passa a ter a massa de 23 gramas, que é uma massa possível de ser medida. Dessa forma, qual o raciocínio que a gente faz, né? Então, a massa que está na tabela periódica, os algarismos dessa massa, eles servem tanto para a massa de um átomo, massa atômica, quanto para a massa de um mol de átomos. O número, o algarismo não vai mudar. O que vai mudar é a unidade. Se você estiver falando de apenas um átomo, a unidade é U. Então, para o caso do sódio, 23U é a massa de um átomo. Mas, se a gente continuar com esses 23 e trabalharmos com gramas, essa massa é a massa de um mol de átomos de sódio. Ou de 6, arredondando, né, 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. O mesmo raciocínio para o oxigênio. 16U, a massa de um átomo. 16 gramas, a massa de um mol de átomos de oxigênio. E isso para todos os outros átomos da tabela periódica, todos os outros elementos da tabela periódica. Aquelas massas da tabela periódica, elas representam tanto a massa de um átomo, se adotarmos a unidade U, quanto a massa de um mol de átomos, se adotarmos a massa em gramas. E aí, essa massa para um mol, ela tem uma unidade que não é apenas gramas, né? Porque a gente precisa deixar claro que é a massa para um mol. Então, a gente usa a unidade de gramas por mol. E ela é chamada de massa molar. Molar, daqui para frente, sempre que aparecer para vocês, representa algo em relação a um mol. Então, se for massa molar, é a massa de um mol. E é isso que está aqui nesse balãozinho, né? A massa de um mol de qualquer espécie é chamada de massa molar e equivale a massa em gramas para essa quantidade de unidades dessa espécie. Muito importante a gente ter isso bem claro, tá? Então, a massa em U é para um átomo, esse mesmo número em gramas é para um mol de átomos. E aí, nesse caso, se estivermos falando da massa de um mol de átomos, ela é chamada de massa molar, que não é só para átomo, a gente vai ver mais para frente no próximo vídeo, que também pode ser para moléculas, para íons, enfim. Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. No próximo vídeo a gente continua falando sobre esse assunto. Um abraço e até mais!